Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma noite de estudos sistematizada da doutrina espírita. E hoje a gente recebendo uma visitante. Mas para a gente fazer a ambientação, vou pedir que a Miriam faça a leitura da página inicial e que depois Georgia pode fazer a prece para nós. Então, boa noite a todos. A página é Necessário Acordar, do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Éfesos, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende, a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorar o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através da circunstância de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse na estreita atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Depois dessa leitura, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando ao alto, a Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, a Jesus, esse mestre, esse irmão mais velho, a Meimei e mentora desta casa, e aos amigos espirituais que nos acompanham nesses momentos de estudo e de reflexão, para que possamos dar início aos trabalhos da noite, para que Ana Teresa esteja envolvida, inspirada pelos seus mentores, pelos seus anjos guardiões, que possa nos passar um resumo desse livro maravilhoso que ela nos presenteou para estudo e que nós possamos absorver um pouquinho mais desse conhecimento, desacelerando agora nossos pensamentos, nosso coração, para que possamos nos entregar de corpo e alma ao que será apresentado esta noite. E que assim, Senhor, saiamos daqui um pouquinho melhor do que entramos, certos de que precisamos nos levantar e caminhar para aquilo que seu filho, nosso irmão, veio nos ensinar. Que todos estejam sintonizados, na mesma vibração, para receber esses conhecimentos. E assim seja, dou graças a Deus. Obrigada, Miriam.
Obrigada, Georgia. Boa noite àqueles que chegaram, a todas as casas espíritas que estão aqui conosco. Hoje, a nossa palestrante é a Ana Tereza Camasmi. A Ana é natural do Rio, psicóloga, doutora, né, em psicologia, mestre em filosofia. Ela atua como psicoterapeuta, ixi, há bastante tempo, desde 90. Ela se dedica há muitos anos aos estudos, né, espíritas, também da divulgação espírita, é trabalhadora do Centro Espírita Tarefeiros do Bem, em Botafogo, no Rio de Janeiro, e ela estava contando aqui para gente as atividades que tem a casa de segunda a sábado, uma casa bem grande, e ela atua como palestrante em congresso, em casas espíritas no Brasil todo. A Ana, ela é escritora, e esse é um dos livros que ela escreveu, Caminha que a Vida Te Encontra, mas ela também tem outros. Ana escreveu o livro Sementes, Palavras para a Alma, Mãe e o Caminho que a Vida Te Encontra, né? Mãe, As Faces da Força do Amor Materno, me desculpem. E aqui nesses livros todos, a Ana integra os conhecimentos que ela tem com a psicologia, né? Com o relacionamento, com o autoconhecimento. E, Ana, a gente te recebe com muito carinho, agradecendo você ter se disposto a estar aqui conosco, né? Essa oportunidade para nós de grande aprendizagem, de reflexão, que eu tenho certeza que você vai trazer essa noite. Para aqueles que não sabem, em março deste ano, nós aqui no ESG, né, iniciamos o estudo do livro Caminha que a Vida Te Encontra, da Ana. E, gente, quantas reflexões a Ana trouxe para nós, né? Importantíssimas, como que mexeu com cada um de nós. E como diz o Elahá lá no prefácio do livro, né? Ela nos ajudou a reencontrar o caminho que muitas vezes a gente também nos perde, né? Nessa existência. Então, os capítulos do livro, assim, eles abrem a nossa compreensão para tantas questões. Ela traz diagramas, ela traz desenhos com exercícios que nos ajudam a olhar para aquilo que de repente a gente nem consegue perceber em nós mesmos. E na última terça-feira, a gente concluiu o 10º capítulo, né? Fechamos e a Ana aceitou o convite para, gentilmente, para estar aqui com a gente hoje, fechando, né? Fazendo o fechamento do livro. Ana, a você, a nossa gratidão, inicialmente. E a palavra é sua. Ah, antes disso, esqueci. Ana vai fazer uma exposição e depois ela vai abrir um momento para a gente fazer perguntas, tá bom? Ana, a palavra é sua. Bom, gente, boa noite. Muito obrigada por vocês me receberem. A Márcia que me convidou, eu estendo isso para todos vocês, né, que estão abrindo esse espacinho na agenda de vocês. Eu me sinto super honrada de estar com o meu livro numa reunião de estudos, isso é muita coisa, né? Uma coisa é uma pessoa ler o livro porque gosta, outra coisa é um grupo estudar o livro. Então, eu quero agradecer muitíssimo essa abertura. Eu agora fiquei assim, ai meu Deus, o que será que elas conversaram esse tempo todo? Como será que foi isso, né? O que que foi útil? Então, eu fico muito agradecida por vocês terem utilizado isso, porque quando a gente escreve, a gente não sabe onde é que a gente vai parar, né? Então eu fico feliz de saber que eu fui para a Angra dos Reis, olha isso, né? Então eu fico muito, muito honrada, tá? Muito feliz. E eu pensei o seguinte, eu vou falar um pouquinho do livro de uma maneira geral, mas eu vou me ater a um capítulo específico, que é um capítulo que eu considero o mais que precisa de um pouco mais de esclarecimento, que é sobre as faces invisíveis da violência, e que foi o capítulo mais dolorido para mim. Então, por isso que eu gosto de falar dele quando alguém me chama para falar sobre o livro, porque também é algo que me ajuda, algo que me esclarece, e espero que possa esclarecer vocês também. Vou falar só um pouquinho da chegada desse livro na minha vida, né? Para vocês poderem entrar na minha vibe, aqui na minha onda. Eu, quando comecei a escrever, o primeiro livro é o Palavras para a Alma,
eu digo livro espírita porque eu tenho um livro profissional que foi anterior, mas espírita o primeiro foi Palavras para a Alma, que foi uma compilação dos meus programas para a Web Rádio Fraternidade, são áudios, e que eu tornei esses áudios textos, e o Palavras teve essa intenção. É textos curtos que você pode abrir em qualquer um, né? Qualquer capítulo, e ele é um livro que consola, enfim. Passou-se o tempo e eu queria poder fazer uma junção mais clara, porque o primeiro tem essa junção, mas eu queria uma junção mais clara da psicologia e do espiritismo, que é o lugar aonde eu transito. E não foi fácil para mim essa junção, porque a psicologia ela é muito materialista e tem uma certa aversão aos assuntos espirituais por causa dos preconceitos religiosos que nos acompanha a marcha, né? Como se a religião fosse alguma coisa menor do que a ciência. Porque como a psicologia ela vem de uma vertente científica, ela era da filosofia, depois ela passou para a ciência, para ela ganhar estatuto, para ela ganhar valor. Eu, eu acho que é uma caminhada difícil. Eu achei que a psicologia perdeu muito quando deixou de ser filha da filosofia e passou a ser filha da ciência. Então, para ela poder ser considerada legítima, porque vocês sabem que a gente tem isso, né? Tudo que é verdade científica a gente acha que é o máximo. Agora tem a história da neurociência, como se a neurociência pudesse explicar tudo. Então, a gente tem uma coisa que eu acho assim, um reducionismo muito grande e um peso muito grande para a ciência poder abarcar tudo aquilo que é da existência para conferir legitimidade. E a ciência ficou nesse lugar que eu acho pesado para a ciência isso, acho pesado para os cientistas isso, e reduzido para nós, porque quando a religião dominava o conhecimento, a ciência ficava embaixo da religião. Então, isso era considerado algo verdadeiro se a religião aprovasse, né? Vocês lembram que era a religião que elegia os reis? Não é isso? Então, é desse lugar que a gente vem. Então, quando a ciência conseguiu cindir, ela cindiu para valer, para nunca mais se submeter. Só que essa cisão trouxe muito prejuízo, porque tudo bem não querer se submeter à religião, mas ficar divorciada da religião pesou. Então, a gente fica assim, ou a gente é da ciência, ou a gente é da religião. Como se a gente não pudesse dar as mãos. Parece que quando a ciência e a religião se unem, alguém vai ter que ser superior a. Então, quando eu comecei a minha grande estrada acadêmica, eu não podia falar de religião, só que eu nasci numa família espírita. Nasci com fenômenos mediúnicos da minha mãe. Meu pai e minha mãe abriram uma casa espírita. Então, desde que eu me entendo por gente, é reunião mediúnica, é atendimento fraterno, isso era na minha casa, assim, no quintal da minha casa tinha uma casa espírita. Então, quando eu fui para a faculdade, para mim aquilo era esquisito. Tudo que era religião era uma coisa, não pode nem falar de Jesus, quanto mais falar de Deus, então, assim, uma coisa muito difícil. Então, a minha estrada acadêmica, e aí eu fui fazer mestrado, doutorado, tudo isso, tentando encontrar essa junção. E depois eu descobri que é o seguinte, essa junção não estava fora, estava dentro do meu coração. Eu não ia achar uma abordagem psicoterápica que tivesse tudo. Então, eu fui fazendo as minhas junções. Então, quando um paciente vinha fazer terapia comigo, eu perguntava, mas qual é a sua abordagem? Você é psicanalista? Você é gestalt terapeuta? Você é humanista? Eu falei, "Ih, caramba, não sei nem que nome dá para isso. Eu sou espírita de berço, para mim você é um espírito, meu filho, reencarnante, que está aqui tendo que dar conta das expiações e das provas e tal. E aí eu disse, mas você é junguiano? Eu disse, meu Deus, eu não sou nada, Jesus, o que que eu faço com isso? E aí eu fui fazendo as minhas junções e hoje eu digo que a minha perspectiva é uma perspectiva espiritual. Eu sou psicoterapeuta, o meu trabalho ele é fenomenológico, né, que é uma abordagem da psicoterapia. Eu estudo os teóricos que são filósofos do existencialismo e da fenomenologia, mas o meu olhar ele é todo espiritual, porque eu não consigo separar e nem acho que tem que separar
as experiências humanas como experiências reencarnacionistas, né? Então, eu tenho feito de um tempo para cá, e tem me ajudado muito, os estudos da Joana de Ângeles, mas eu não tenho conhecimento de Jung assim, para poder me considerar junguiana, sabe? Eu estudo, eu leio, mas eu não fiz nenhuma formação junguiana. Então, eu sou metida besta. Eu sou metida a estudar Joana de Ângeles. Então, eu vou lendo os livros dela e vou me apropriando e fazendo as minhas leituras possíveis. Então, no canal da nossa casa, tem os meus estudos da Joana que eu faço aqui presencial e também online, né? Simultâneo. Então, assim, esse livro era é a minha experiência de poder juntar como é que eu entendo os processos da alma nessa perspectiva, né? E aí, quando eu estava escrevendo esse livro, fazendo essa junção, eu tive a grata surpresa, um presente de Deus mesmo. Eu fui na Mansão do Caminho por acaso mesmo, por acaso. E nesse dia que eu pude conversar com o Divaldo no final da reunião, aí eu fiz a palestra pública, né? Também por acaso. E aí no final ele falou sobre o meu filho, que tinha falecido. Agora já fazem 10 anos, mas tinha 8 anos quando isso aconteceu, foi há 2 anos atrás. E ele deu notícias do meu filho. Por que meu filho tinha desencarnado com 19 anos? 19 para 20 anos, faltava poucos meses. E ele deu uma explicação que sossegou meu coração de um jeito tão profundo, porque ele disse que meu filho havia desencarnado por suicídio em alguma existência anterior, não sei qual. Não foi imediatamente anterior, alguma. E ele faltava 20 anos para ele poder quitar essa dívida, digamos assim, né? E então, nessa existência, ele havia tido essa chance de, de zerar, digamos assim, né? É a maneira como eu estou conseguindo contar, dele conseguir quitar perante si mesmo esse tempo que ele deveria ter ficado vivo e ele tirou a vida antes do tempo, 20 anos antes do tempo. E que, pasmem você, né? Não é que a gente concordou com isso, só que eu não me lembro que eu concordei com isso. Então, eu tinha uma mágoa no meu coração com isso. Eu falei, meu filho, o que que aconteceu que você foi tão jovem, meu filho? Mas por que isso? Eu ficava assim com um rosto amargo. E aí, depois dessa notícia, eu entendi tudo diferente. Comecei a entender que, nossa, vitorioso ele, né? Corajoso, de vir, saber que ia ficar pouco tempo. E aí eu entendi tudo, tudo como tinha sido a nossa vida, como ele era com a gente. Eu entendi tudo, sim. Foi meu Deus, 5 minutos me fez entender minha vida inteira. E aí eu saí de lá com meu coração muito liberto. Dia seguinte eu voltei na mansão e fui falar com ele. Agradecer. Falei, Edivaldo, eu queria dizer para você, eu sei que não é você, mas só tem você para eu agradecer. Muito obrigado. Eu ganhei uma libertação que eu jamais teria. Muito obrigada. E aí eu falei desse livro que eu estava escrevendo. E eu estava emperrada nesse livro, sabe? No capítulo da violência. E aí eu falei para ele que eu estava escrevendo. Aí ele disse: escreva, minha filha. Não, primeiro ele disse assim, quando eu falei: nossa, passou toda a mágoa que eu tinha no coração, passou tudo, eu estou me sentindo muito livre. Aí ele falou assim: até que enfim, né, minha filha? Tipo assim, tá, né? Tu tava demorando aí nessa mágoa. Até que enfim, tem muito trabalho para você fazer. Eu falei: eu estou escrevendo um livro. Ele, escreva, escreva, porque os espíritas estão dormindo. E aí eu falei para ele: nossa, que coisa, eu falo tanto isso que a gente precisa despertar. Eu acho que é isso, acho que a gente está na mesma sintonia, acho que estou na sintonia certa. E aí ele foi falando várias coisas para mim sobre isso, sobre esse escrever, sobre esse divulgar, sobre as tarefas que eu estava indo. Falei sobre eu não consegui dar conta de tanto lugar que me chamou para falar, que eu estava ficando quase doida para poder atender a tanta coisa. Ele me deu alguns critérios de como escolher, de como fazer isso, como dar conta disso tudo. Enfim, foi uma conversa muito profunda, muito inacreditável. Assim, eu não vou esquecer a mão dele segurando a minha. Foi um encontro, nossa, inesquecível para mim. Agora que ele já está do lado de lá,
De vez em quando faço umas preces para ele. Então esse livro tem essa marca. E inclusive esse livro não tinha nem nome. E aí eu estava lá em Salvador, fui no Pelourinho. Era domingo, estava tudo fechado. Uma das lojas, que era loja assim de enfeites para casa, tinha essa plaquinha na vitrine. Pena que eu não podia comprar, fiquei doida para comprar. Caminha que a vida te encontra. Eu falei, caramba, é o que o Divaldo falou para mim. E aí eu cheguei em casa e falei, é esse o nome do livro. E então eu, em menos assim, pouquíssimo tempo, eu consegui terminar de escrever o livro inteiro. Saí daquele emperramento e eu acho que é isso. Quando a gente tem algum bloqueio, eu estava com uma mágoa sem resolver, a gente fica meio bloqueado para tantas coisas. Então, esse livro é isso, né? Um pouco da minha história, um pouco do meu recomeço. E depois dele veio Mãe, que também tem a ver com a Mansão do Caminho, quando eu atendi as mães de lá, num dia de finados. E depois veio Sementes, que é um livrinho de bolso, pequenininho, para quem não é espírita e precisa de uma coisinha pequena. Assim, eu tenho visto que o Sementes serve para muita gente que nem religião tem, e é pequenininho, e enfim, tem ajudado bastante. Então, esse livro ele tem esse tom de despertar, de você fazer o seu movimento. Se você quer que a sua vida saia da mesmice, da repetição, você precisa fazer algum tipo de movimento. E eu me apoio no Livro dos Espíritos quando Kardec pergunta se a gente pode, de alguma forma, se a gente pode paralisar o progresso. E aí os espíritos dizem que paralisar o progresso não, nem retrogradar, mas a gente pode ficar parado. A gente pode repetir pelos nossos adoecimentos, pelas nossas teimosias, pelas nossas mágoas, pelos nossos ressentimentos. Então, por isso que eu criei exercícios para que as pessoas pudessem pensar sobre si. Tem muita gente que não faz terapia, não conhece nenhum processo de autoconhecimento. Então, fazer exercícios, pensar sobre si, fazer algum movimento. Então, o tom desse livro é isso. E também porque eu me inspiro na ideia do Paulo de Tarso de que nós somos peregrinos, todos nós somos. E a gente é peregrino mesmo sem saber. E se a gente não tiver muita consciência de que a gente é peregrino, se a gente não tiver pelo menos um lampejo de que a gente é peregrino, a gente pode andar a esmo na nossa vida. Quantas pessoas vêm fazer terapia comigo assim? Tá tudo ótimo na minha vida. Eu tenho um emprego bom, filhos bons, uma família legal, eu tenho casa própria e tal, mas eu não estou bem, não estou feliz. Eu nem consigo entender por que que eu não estou feliz. Então, é uma vida totalmente dominada ou dirigida para as conquistas materiais, faz a gente andar em círculo, sem dar um passo à frente no crescimento espiritual. Então, a gente pode ficar igual andarilho, gasta sapato, mas não chega, né? Então, tudo que eu faço, seja através do livro ou as palestras, a minha intenção é que a gente possa se lembrar, afinal, o que que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, o que que a gente está fazendo. Então, a minha ideia é que a gente possa caminhar para tudo aquilo que a gente tem desejo de realizar na vida, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Então, quando a gente começa a caminhar, a gente precisa desistir de que alguém venha nos salvar. Tem que desistir de que, se eu fizer tudo bonitinho, tudo legal, a vida vai acontecer como eu quero. Tem que desistir disso também. Tem que estar aberto para as desilusões, aberto para os lutos. Não existe só luto de pessoas queridas que desencarnam, tem luto de tudo. Luto até do corpo da gente que não funciona mais como funcionava antes, né? Luto profissional, luto de amizades, tem, né? Lutos familiares, luto de toda ordem. Estar reencarnado é estar aberto a vários lutos que vão acontecer com a gente. Então, por isso que tem capítulo sobre luto aqui também. Eu também faço aqui a diferenciação de dor e sofrimento, porque a perspectiva espírita nos ajuda demais a compreender que a gente não precisa ficar engolido pelas dores, quando a gente consegue diferenciar uma coisa da outra e poder ver o que que naquela dor me traz de
oportunidade para a gente poder fazer mudanças, crescimentos, transformações. E tem esse capítulo que eu queria trazer para vocês, um pouco mais dentro por dentro ele, porque ele é um livro que eu fui observando assim, o fato da gente ser espírita não quer dizer que a gente não seja violento. O fato de a gente ser cristão não quer dizer que a gente não seja violento. Então, eu vivi relacionamentos afetivos difíceis e a psicoterapia, o espiritismo me ajudaram muito a fazer transições, mudanças e libertações. E quando eu atendia pessoas, homens ou mulheres, em relacionamentos afetivos doloridos, ou até familiares, de alto grau de violência verbal, porque não precisa a gente apanhar fisicamente para sentir dor. A falta de gentileza dói, a falta de compaixão, a falta de tolerância, a falta de paciência. Vi muita violência de filhos com seus pais idosos, muita violência. Muita violência com pais e mães precários com seus filhos pequenos. Então, eu atendia crianças, adolescentes, mas o que era mais doído para mim eram mulheres em relações difíceis. Muito difícil para eu escutar. Marcas no corpo, falas de humilhação, de baixa autoestima, mulheres sem força de poderem dar um passo em direção à sua saúde. Então, eu fui colocando nesse capítulo, eu só não citei o nome dessas mulheres, mas são falas de todas elas. Então, não só mulheres vivem em relações violentas, homens também são humilhados pelas suas mulheres. Muitas. Muitas mulheres que viveram violências no lar, quando casam, são violentas com seus maridos. Então, já coisas assim, às vezes eu atendia um marido que um dia tinha sido muito agredido por sua mulher e no dia seguinte ela o tratava como se nada tivesse acontecido. São doenças psíquicas de alto grau que a gente não sabe que está convivendo com uma pessoa doente psiquicamente. Agora que a gente está começando a entender o que é bipolaridade, agora que a gente está começando a entender o que é um transtorno narcisista, é uma coisa muito nova esses conhecimentos. Agora que a gente está entendendo autismo, então, embora a gente viva um modismo miserável, né? Tudo agora tem diagnóstico, mas isso tem um lado benéfico, que é da gente estar atento, assim, desperto. Opa, isso aqui não é normal. Não é normal uma pessoa, por causa de um alfinete, criar um transtorno na casa inteira e no dia seguinte, não sei por que que vocês acham que foi um exagero, não foi nada, eu estava só nervoso, estava só nervosa, enfim. Então, eu acho que a gente está evoluindo na medida que a gente está mais atento a esses processos, né? Então, eu fiz aqui alguns slides, vocês já podem ter escutado isso em alguma outra palestra minha, porque vários lugares me chamam para falar sobre o livro, mas me perdoem se eu for repetitiva em alguma coisa, mas eu estou aberta para todas as perguntas que vocês quiserem fazer. E se eu pudesse responder também. Então vamos lá. Eu vou começar, antes de eu falar. Eu fiz uma viagem na França para fazer um curso lá que eu queria muito, com um teólogo francês maravilhoso. Se vocês conhecerem qualquer coisa desse homem, é lindo. É Jean-Yves Leloup. É um teólogo espiritualista, morou no Brasil um grande tempo, e ele dava aula numa universidade em Goiás, Unipaz. Mas ele mora na França e ele agora não viaja mais, porque ele está mais velho. Então, para a gente fazer um curso com ele, antes a gente podia ir em Goiás fazer curso com ele, agora tem que ir até a França. Então, eu fui com um grupo que ia, peguei carona e fui assim. E conheci, ele mora na cidade de Nantes. Mas antes de ir para a cidade dele, a gente passou num lugar que é uma floresta, Saint-Baume. Não sei falar em francês exatamente. E lá tem uma peregrinação que se faz porque eles acham que Maria Madalena morou lá, que se abrigou lá quando Jesus morreu. Você sabe que quando Jesus morreu, os discípulos se espalharam, né? E também fugiram para não morrer. E dizem que Maria Madalena foi para essa região. O que a gente conhece pelo livro Boa Nova é outra coisa, que ela foi cuidar dos leprosos, que ela estava em outro lugar. Então,
eu não sei o quanto isso é verdadeiro, acho que é um folclore danado, mas eles acham que Maria Madalena foi para lá e tem até a Gruta da Maria Madalena, onde a mulher morou. Tem uma estátua linda, uma escultura linda na entrada da gruta, que é Maria de Nazaré, é a estátua da Pietà, né? Com Jesus nos braços e Maria Madalena está assim do lado, ajoelhada também. Belíssima essa escultura. Mas bom, para você chegar na gruta, e inclusive eles fazem muitas missas na gruta. Para chegar na gruta, você tem que fazer uma peregrinação. Então você sobe um caminho, é muito bonito e é um caminho assim de peregrinos. Então eu quis fazer esse caminho para sentir emocionante, porque no caminho, nas paredes do caminho, dentro de uma florestinha, tem as bem-aventuranças, esculpidas em pedra, tudo escrito em francês. Mas eu gostei demais disso, sabe? A gente para, lê a bem-aventurança, você vai subindo, e a proposta é que você vai deixando os seus babados no caminho até chegar na gruta e encontrar com ela, e você ter um encontro, né, sagrado, enfim. Eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho do caminho, né? Porque assim, eu queria curtir o caminho, então eu tirei pouca foto, mas acho que eu tirei e trouxe algumas aqui para vocês. Então é isso. A Gruta de Maria Madalena é Sambama, é em Provence, que é no sul. Então, para vocês terem uma ideia de como é que é o caminho, ó. Então todo mundo sobe em super silêncio, cada um na sua, assim, é muito gostoso, né? Tem uma escadaria, também tudo com a mesma proposta. A proposta toda é de você ir deixando para trás, o tempo todo eles orientam isso, para você ir deixando, soltando, né? As mágoas, os ressentimentos. As pessoas fazem orações, é bastante, assim, sagrado esse momento, né? Tem um portal, que também a ideia é essa, você deixar para trás, e quando você passar pelo portal, você tá ao encontro, né, da sua essência. Olha só como é que são as placas, né? Então, bem-aventurados os artesãos da paz. Eu gostei demais. A gente fala os pacificadores, né? Então, em francês é artesão da paz. Eu gostei desse termo, porque então, a paz é uma coisa construída, né? Então, a gente não é pacificador assim do nada, é uma construção, né? Porque eles serão chamados filhos de Deus, né? Bem-aventurados os perseguidos pela justiça, porque o reino dos céus é deles. Esse eu gostei muito, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles, né? E bem-aventurados, que a gente chama de os mansos, eles botaram bem-aventurados os doces, porque eles receberão a terra em herança, né? Herdarão a terra. Então, eu coloquei isso para vocês porque quando a gente vai trabalhar as faces invisíveis da violência, a gente precisa estar com esse tom. Bem-aventurados os mansos. Então, Jesus propõe para a gente a não violência, propõe para a gente a doçura. A doçura não tem nada a ver com subserviência, é a gentileza, a mansidão do coração. Para o nosso coração ser manso, purificar o nosso coração é um grande trabalho para nós, não é simples, né? É um esforço. E a gente se torna muito violento, pasmem vocês, com as pessoas mais próximas. Nós não somos violentos com os estranhos, nós somos violentos com os próximos. E às vezes esse próximo sou eu mesmo. Então, eu posso ser violento comigo. Quando eu sou exigente, quando eu exijo de mim que eu não posso errar, quando eu sou controlador, quando eu me machuco, me maltrato, tenho maus pensamentos a meu respeito, quando eu duvido da minha capacidade própria, quando eu mesmo me escarneço e me critico diante dos outros, isso tudo é violência. Isso tudo é falta de doçura, falta de amor, falta de mansidão, né? Então, no nosso nível evolutivo, as nossas relações acontecem de dois modos mais comuns. Ó, pode ser simétrico. São aquelas relações que, assim, quanto mais eu grito, o outro grita também, sabe? Isso é violência também, mas é importante a gente saber a diferença. Você pode estar vivendo uma relação na simetria. Seria tão bom, quanto mais eu sou gentil, o outro é gentil. Olha que delícia seria. Mas
Quanto mais o outro grita, eu grito também. Quanto mais o outro bate, eu bato também. Se o outro xinga, eu xingo também. Bateu, levou, você está vivendo uma relação simétrica, ou você pode estar vivendo uma relação complementar. Quanto mais eu grito, mais o outro se reduz e diminui. Quanto mais eu sou violento, mais o outro é submisso. E é impressionante como é que a gente se compraz disso. E é impressionante relações com pessoas ciumentas, como isso acontece. Quanto mais o outro é ciumento, mais eu me sinto amado. Olha como é que a gente é carente, gente, imaturo. Por que eu me submeto a uma relação de ciúme máximo? Por que a gente se submete a isso? Porque o ciumento olha para mim. Se eu sou muito carente, ou seja, se faltou para mim o olhar da minha mãe, faltou para mim o olhar do meu pai, eu escolho relações de alto grau de ciúme porque eu tenho garantia do olhar do outro. Mesmo que isso seja ameaçador, mesmo que isso seja pressionante, mas ele está olhando para mim. Porque é estranho isso, né? A pessoa vem para o atendimento fraterno, por exemplo, e conta do parceiro ou da parceira ciumenta, mas às vezes até ri, acha graça. Isso sempre me chamou atenção. Eu não acho isso nada engraçado. Eu acho horrível. Eu acho isso de uma ameaça extrema. Você vai sair com essa roupa? Onde é que você vai? Como é que você comprou isso? Então, é uma fiscalização, uma vigilância, né? Que horas são essas de você chegar? Então, são relações muito pesadas, né? E a gente adoece, mas olha como a gente se compraz na relação violenta, né? Então, é importante saber que ou a gente vive relação simétrica, né? Eu faço e você faz, ou eu fico num lugar superior e você inferior, e eu faço um grau extremo, você vai para outra ponta e vice-versa, né? E aí tem uma teoria muito boa que é da comunicação não violenta, tem um livro maravilhoso com esse nome, Comunicação Não Violenta, que é do seu autor mesmo, Marshall Rosenberg, é um inglês. Então, ele não é espírita não, mas gente, o livro parece tão espírita, porque ele ensina a gente a se comunicar e sair das comunicações que agridem. Em vez de a gente dizer, por exemplo, porque toda vez que a gente não está bem, a gente vai falar com o outro que é para melhorar a relação, a gente primeiro é violento. A primeira coisa que a gente diz é da raiva que a gente está sentindo e a gente lança um julgamento, né? Você é agressivo, você é ausente, você é desorganizado, você. Então, o Marshall faz o seguinte: fala de si mesmo, sem acusar o outro. Então, eu vou falar de mim. Em vez de eu dizer, você é ausente, eu digo, eu sinto muito a sua falta. Então, em vez de eu dizer, você é desorganizado, eu preciso de organização. Então, sair do você é isso e falar do meu desconforto, do que eu preciso. Então, nesse livro, ele vai ensinar a gente a nos encontrarmos com as nossas necessidades. E a gente buscar atender nossas necessidades e negociar com o outro essas necessidades. Então, ele vai dizer que toda violência doméstica que a gente tem, familiar, é uma expressão trágica de uma necessidade sua que não foi atendida. Então, por exemplo, eu estou precisando de silêncio. Em vez de eu dizer que eu preciso de silêncio, eu entro gritando no quarto do filho: deixa essa porcaria dessa televisão! É. Então, o que ele diz é, mas antes de você chegar a esse ponto, né? Você é surdo! Eu já te falei não sei quantas vezes que é para você abaixar essa televisão. Eu posso chegar no quarto, fulano, eu preciso de silêncio. Quanto tempo mais você vai demorar, com esse volume da televisão? Eu preciso de silêncio. Então, é diferente a proposta, né? Então, é da gente sair dos estados de agressão e a gente poder encontrar um lugar mais saudável da gente se comunicar. E isso vai gerando uma maneira da família se comportar diferente. Então, estancar o mal, é isso que a gente precisa. A gente precisa dar limite para o mal, né? Então, foi assim que eu pensei, as faces invisíveis da violência, para a gente tomar consciência que a gente é violento. Então, eu pensei em 10 gente, mas deve ter 20. Eu só vi 10, mas deve ter 15, 20, sei lá, né? Então, a primeira
é a ironia que todo mundo naturaliza. E parece normal ser irônico, né? Não entendeu o que é que eu desenhe? Eu estou chamando você de burro, de idiota, né? Um sem noção. E parece que eu estou sendo muito legal falando isso, né? Então, quando eu vou fazendo afirmações irônicas, eu humilho você. Então, a gente precisa. Jesus jamais humilharia a gente para nos dizer uma verdade. Se a gente quer mudanças no comportamento, não é na humilhação que a gente vai conquistar, né? Silêncio punitivo, nossa, gente, isso aqui é da hora, como dizem, né? Não fez o que eu quero, fico sem falar com você. Como se o silêncio punitivo trouxesse transformações, né? Fazer chantagem emocional. Se você não fizer aquilo, não vou te dar aquilo outro. Quando você volta, se você sair de casa agora, né? Pessoas que têm tentativas de suicídio fazem isso, né? Quando você voltar, não vai me encontrar mais aqui. Se você sair por aquela porta, você não precisa mais voltar. Então, são ameaças, né? Que aprisionam o outro em frases de manipulação. Controle financeiro autoritário. Controle financeiro é bom, mas quando ele é autoritário, não, porque a finalidade é diminuir o outro, né? Você come a comida que eu pago. Quanto é que você. A pessoa chega com uma roupa nova em casa, quanto é que você gastou nessa roupa? É ridícula, né? Então, quem é que tem um prazer? Então, são relações que contêm controle financeiro autoritário que convida a mentira. Então, o outro começa a mentir, a dizer que foi muito barato para justificar por que que comprou. Isso vale para comida. Quantas mulheres ouvem isso, gente? Diminuindo o valor da comida, escondendo comida que comprou, porque o parceiro não concorda com o dinheiro gasto por comida que ele come. Muitas mulheres humilhadas com isso, inúmeras. Cerceamento de liberdade, onde é que você vai? Onde é que você estava até essa hora? Com quem você está? Tira a chave da porta para a pessoa não sair, tranca e fica com a chave na mão. Quero ver você sair daqui de casa. Então, lesivos, né? Invasão de privacidade, vasculhar o celular. Tipo assim, se você não tem nada a esconder, então por que que eu não posso ver seu celular? Vasculhar a roupa quando chegou da rua, a mochila, a bolsa, o armário, né? Telefonar para os amigos, telefonar para a família da pessoa, né? Distorção da realidade quando inverte tudo aquilo que você está enxergando, o outro desqualifica, diz que não é nada disso que você está vendo, né? Então, vai distorcendo que a pessoa começa a ficar confusa. Será que eu estou vendo o que eu estou vendo mesmo, né? Desqualificação de sentimentos. Ah, eu estava só brincando porque você está tão zangada, você fica zangada à toa, você é muito sensível. Eu só falei isso por causa daquilo. Então, tudo aquilo que você sente nunca é sempre menos do que o que você está sentindo. Então, isso frequentemente faz com que a pessoa comece a duvidar do que sente, da validade do que sente. Hum? Intimidação psicológica é você não é nada sem mim, você não vai dar nenhum passo quando você sair daqui de casa, né? E eu vou esperar você se arrastar para a gente voltar, né? E eu vou pensar. Então, são intimidações. Ninguém vai acreditar na sua palavra, né? Pessoas que vivem em relações muito violentas e que ameaçam contar. Eu vou para a polícia, eu vou contar para sua mãe, eu vou contar para o seu pai, eu vou contar no seu trabalho. Conta, ninguém vai acreditar em você. Você é louca, né? Eu atendi uma mulher que todos os dias o marido dela dizia para ela: Você é louca, 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 louca. Todos os dias. Até a gente acredita, né? Que a gente é desparafusado, né? E críticas destrutivas, né? Que sempre tem um defeito para apontar, não consegue celebrar nenhuma vitória, né? E tem pais que fazem isso com as crianças, né? Tirou 8, por que que não tirou 10? Tudo aquilo que a criança traz como uma coisa boa, coloca um defeito e ainda acha que isso é para a pessoa poder amadurecer.
Então, eu pensei nessas 10 circunstâncias, por isso que foi tão difícil para mim escrever esse capítulo, porque eu ia lembrando e sofrendo e chorando junto, e lembrando dessas experiências duras dessas mulheres que eu acompanhei. Eu fui percebendo que as pessoas com as quais elas se relacionam estão complementares ou simétricas, por isso que eu coloquei aquele slide antes. Então, significa que tem alguma coisa também no meu comportamento que convida a violência do outro. Eu posso não ter uma violência expressa, mas eu tenho uma violência que colabora com a sua. Quando eu continuo ingênuo, quando eu me considero esperto demais. Mas atenção aqui, não é como eu sou, é como o outro me vê. Aquele que usa de ironia comigo, ele usa de ironia quando acha que o outro é ingênuo ou o outro se considera esperto demais. Então, eu fui fazendo esse raciocínio. Quem usa de silêncio punitivo com a gente é porque nos considera, de alguma maneira, alguém que tem a fala prolixa ou que não valoriza a opinião. Compreenderam? Então, cada comportamento violento tem duas possibilidades de percepção sobre o outro. Não é que o outro seja, repito novamente, é como ele vê que o outro é. É a ótica dele, é o óculos dele, dela, né? Uma coisa ou a outra. Então, em vez de eu atacar de frente a afirmação irônica, atacar de frente o silêncio punitivo, eu preciso mexer nessas perspectivas, né? Você acha que eu sou prolixo, né? Você acha que eu não valorizo a sua opinião? Então, é como eu posso conversar com aquele que faz o silêncio punitivo. O que que acontece aqui no modo como você me vê? Que todas as vezes que eu não me comporto como você gostaria, você escolhe me punir, ficando sem falar comigo. O que que eu posso fazer quando você estiver assim? Qual é a sua necessidade quando você está assim? Então, essas são falas para ajudar uma relação a ficar saudável. Então, a gente ir ao encontro da necessidade do outro. E, claro, cuidar da nossa. Mas eu estou querendo sanear uma relação que adoeceu. Então, eu preciso de tratamento, de cuidado. Então, eu preciso investigar que necessidade que não está sendo atendida ali. Então, foi por isso que eu pensei nessas duplas, que são modos como o outro me vê. Por exemplo, quem tem críticas destrutivas para o outro, acha que o outro é sem noção, sem limite. Então, eu tenho que criticar para ver se abaixa um pouco aquela falta de noção. Ou eu acho que você é muito visionário, você é muito viajante na maionese. Então, o que eu quero dizer é que ninguém é mau em essência. Nós adoecemos juntos. Eu vou para a ironia e você permanece na ingenuidade. E assim a gente vai construindo relações complementares ou simétricas que vai ficando cada vez mais grave psiquicamente. Espiritualmente, nós ficamos, em vez de ser uma espiral que evolui e a gente gravita até a divindade, a gente vai fazendo círculos repetitivos de provas e expiações ininterruptas em que a gente não se cura. A estratégia da espiritualidade, que é a gente reencarnar em papéis diferentes, é para a gente melhorar, não é para a gente agravar. Então a gente precisa identificar essas relações lesivas e começar um tratamento. E começa esse tratamento eu me dando conta que eu estou me relacionando assim. E eu estancar o mal. Então, por isso, que em vez de a gente esperar que algo aconteça, ou esperar que alguém venha nos salvar, eu trouxe essa frase da Joana, que diz: estanca o passo, retrocede na viagem no desequilíbrio, não deixa isso piorar. Ah, meu filho me agride todo dia, me xinga, bate a porta. Que isso? Você precisa estancar isso, segurar a porta, ficar de frente com seu filho, dizer um chega, basta, vamos sair disso. Nós somos aqueles que conhecemos alguma coisa sobre a vida espiritual. Nós não podemos nos comportar como os ignorantes, porque a gente não é. Quem tem um pouco de luz tem a tarefa inexorável de iluminar por onde anda. Nós não podemos conivir com o mal. Isso não pode fazer mais parte do nosso cardápio. Por isso ela diz: recorre à oração. Evita pessoas maledicentes, queixosas e venenosas. Então, se alguém vem queixoso ou venenoso na sua direção, estanque em você, que você não dê
passagem e nem dê continuidade para isso, né? Elas se te fazem estímulo constante à irritabilidade, ao armamento emocional contra os outros. A tua vida é preciosa e deves colocar todas, olha só essa palavra, gente, é todas as tuas forças a serviço do amor. Começando pelo amor próprio. Nós não precisamos viver relações assim. Não é ficando em relações lesivas que a gente está sendo um bom cristão. A gente confunde muito isso. Tolerância, obediência, resignação é para a gente melhorar, não é para a gente cronificar no mal, né? Desde que és forte, investe na bondade, não é na submissão, na paciência, no perdão, que são degraus de ascensão. Então, esse trechinho está no livro Um Momento de Felicidade, da Joana de Ângeles. Uma companheira incrível para a gente sanear as nossas relações. A Joana não dá uma palhinha sequer para a gente continuar em relações lesivas. Ela está sempre incentivando a gente a fazer rompimentos de doenças, rompimentos de cronicidade. Ela está sempre ajudando a gente a despertar, olhar, perceber, não se demorar na cegueira espiritual, nas fugas psicológicas que a gente faz. A gente não pode mais continuar menino, criancinha, né? Paulo de Tarso tem um trecho que ele fala isso, que quando a gente é menino, ele dá leitinho, trata a gente com leitinho. Mas quando a gente já tem dente, já está crescido, não é mais leitinho que se alimenta, precisa se alimentar com carne, né? Com aquilo que é de maior desafio e que a gente não se permita ficar em estados emocionais imaturos. Então, isso tudo aí que eu trouxe é para a gente ganhar aqui um pouco de caldo para as nossas perguntas e respostas, né? São 7:55. Então, queria deixar agora vocês falarem e a gente conversar o que a gente precisar até 8:30. Ana, foi muito interessante que esse foi o capítulo que coube a mim desenvolver. A mim e Ih, a Carly. Foi. tadinho de E vocês! assim, a gente ficou, né? Muita coisa que veio nos nossos pensamentos e no grupo também, porque algumas pessoas até, né, comentavam, mas isso é violência? Esses exemplos todos que você deu e outros que estão no livro, né? Porque a gente nem percebe. É o que você falou logo no começo. Uma ironia, né? A gente não percebe, acaba se tornando tão natural. Tudo, né, a gente conversou muito sobre a intenção daquilo, Uhum. né? Do que vem o sentimento. Então, assim, uma pena que a Carly hoje não pôde estar aqui, mas algumas pessoas depois, no privado, me passaram algumas mensagens. Eu falei, tá mexendo com todo mundo? Sim, porque é muito nós, né? É muito nós. É porque assim, a gente acha assim, parece que é só naquele dia que você é irônico. Mas a gente é irônico quase todo dia quando a gente percebe isso. O outro conta uma coisa que vai fazer, sei lá. Ah, eu vou começar o curso de inglês. Se a gente faz assim, tá bom, que vai começar. Isso é ironia. Seria mais verdadeiro e justo e dizer assim para o outro, né? É difícil para mim poder te incentivar nisso. Entendeu? Isso é muito mais adulto e verdadeiro do que o tá bom que vai começar. E é isso que a gente vai fazendo, entendeu? E aí depois a gente não sabe por que que precisa de terapia, porque tem autoestima baixa. Porque a gente viveu anos com alguém irônico, com alguém com crítica destrutiva. Anos. Às vezes a gente teve um pai assim, uma mãe assim, um irmão assim, um parceiro afetivo assim. Os 10, 15, 20, todo dia você escutando uma crítica destrutiva. Como é que uma estima se sustenta assim? Então, é para isso a gente precisa dar esse passo atrás, né? Sim. Gente, agora fiquem à vontade, quiserem ir levantando as mãos, aí a gente vai só organizando as perguntas. Posso falar? Boa, Miriam. Não, eu achei interessante.
o seu último slide da Joana, né? Até escrevi para a Márcia, porque eu lembrei que ela, como Joana de Cus, ela viveu uma relação violenta. Ela queria Uhum. sair da relação, ela falou com Jesus, e Jesus falou que o lugar dela era ali. Acho que daí para frente. Aí é interessante, né? Porque você falou nos livros dela, tem um titico de que ela sempre acha que, né? E ela viveu, né? Ela foi uma pessoa que viveu esse tipo de relação e não acabou aceitando a sugestão do Cristo para ela ficar no relacionamento, porque ele precisava dela, enfim, né? Achei interessante essa, essa relação dela. É isso. Então, já que eu estou falando, então não está, né, nesse estudo seu, mas eu acho que eu escutei isso num seminário. Uma frase que ela fica martelando na minha cabeça quando você falou que, como é que é? Que a gente não sabe, como é que, ó, estava com ela até aqui. Você falou que tem um saber que a gente não sabe. Nossa, isso para mim foi esse saber que não sabe. Porque Pegou? tem uma coisa, Miriam, assim, vocês já sabem, vocês sabem Hum. disso, vou chover no meu olhado aqui. A gente tem entendimentos intelectuais Sim, que é de uma determinada ordem, mas as nossas necessidades afetivas são de uma precariedade abissal. Então, por isso que algumas pessoas falam assim: ah, a ignorância é uma benção. Eu não aguento essa frase. Por que que as pessoas dizem isso? Porque é duro você saber e não conseguir sustentar um comportamento adequado que você sabe. sim, Então, o tempo que a gente leva no coração para curar as feridas da infância é um longo tempo. Longo tempo. Nós temos frases assim muito fortes que ficam no coração da gente. Você é burro, você não sabe nada, você não presta para nada, você não vai dar em nada. Quantas vezes a gente escutou isso de pais e mães que falaram isso de uma maneira sem muito pensar, nem tinham a intenção de nos ferir, às vezes até queriam falar isso para ver se a gente andava, sei lá, mas aquilo fica impresso. Você leva muito tempo para poder se libertar daquela frase, para poder dar um outro sentido para essa frase. Então, quando a gente vai navegando nesses lugares tão sombrios, de uma relação distante, aí a gente vai conseguindo juntar o que eu sei do que eu sinto, né? Principalmente porque as relações violentas, elas têm uma coisa assim, ó, elas são assim. Isso quer dizer, um dia eu te maltrato, outro dia eu te faço um carinho. Um dia eu te maltrato, outro dia eu faço carinho. Essa oscilação, para quem é carente, fica cego para a violência e desesperado para receber o carinho. Então se submete. é Então verdade. a gente precisa respeitar isso, né? Muito